Não sei quantos conhecem um homem chamado Abil Ahmed Ali. Abil Ahmed Ali. Alguém sabe quem é? Ele é o primeiro-ministro da Etiópia. E quem acompanhou aí viu que esse ano ele ganhou o Nobel da Paz. E ele é um cristão pentecostal. Né? Só para informação, ele conseguiu, ainda não está resolvido o negócio lá, na Etiópia, mas ele conseguiu ali fazer um acordo para trazer paz para uma guerra, um conflito que existia já há 25 anos entre a Etiópia e a Eritreia, que eram só língua estranha, né? Etiópia e Eritreia, dois países ali, um do lado do outro. E existia um conflito, e eles estavam brigando por uma terra que estava bem ali na divisa. E quando esse primeiro-ministro assumiu ali, a primeira coisa que ele fez, ele chegou pro ditador da Eritreia, que é um ditador que tem lá, e falou assim: ó, a gente abre mão dessa cidade aqui, pode ficar para vocês, a gente não quer mais isso aqui. E aquilo trouxe o quê? E outras atitudes que ele tomou, trouxe paz entre os dois povos, porque tinha pai que morava na Eritreia, porque antes era tudo uma coisa só. Tinha pai que morava na Eritreia e filho que morava na Etiópia. E o filho não podia falar com o pai, o tio não podia falar com o outro, nenhum parente, não tinha comunicação. A linha de telefone, não tinha telefone, era cortado, porque não havia comunicação. Viviam em guerra os dois países. E aí, a partir desse momento, a partir desse gesto, e ele sendo até um cristão, né? Ele falou assim: não, a gente vai abrir mão, a gente não vai brigar por essa terra. E aí eles fizeram um acordo ali, cessou um pouco, ele tem muita coisa para resolver, né? Até inclusive falaram que, acho que até foi um pouco precipitado esse prêmio que ele recebeu. Mas a partir disso já voltou o sinal de linha telefônica e começou um país ligar para o outro. O cara pegava um número aleatório lá, se nem conhecia a outra pessoa, lá ligava: pô, você viu que legal, agora não há mais guerra entre a gente pode ligar para você, eu queria só dar um abraço aí e tal. E começou os dois países a se comunicar. Tudo por causa de uma atitude, da atitude desse primeiro-ministro, que era o quê? Que ele era um cristão também, ele é um cristão pentecostal. Eu não vou falar muito do nome dele, porque, né, para não falar. Mas o que eu quero dizer? Que esse homem, ele passou a ser admirado, tanto pela Etiópia e também pela Eritreia. Inclusive, é um perigo aí de causar até um ciúme no ditador do outro país, porque quem levou a fama foi ele. E ele passou a ser admirado pela Etiópia, passou a ser admirado pela Eritreia, pelas pessoas, recebeu um prêmio, né? Nobel da Paz, porque trouxe ali a pacificação. E hoje, usei só essa ilustração para chamar sua atenção, mas hoje a gente vai falar sobre um homem que também era admirado pelas pessoas e que também deixou Jesus admirado. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, que é o centurião de Cafarnaum. Abra a sua Bíblia então no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Falei para o meu pai que às vezes a gente fica num conflito assim, né? O que eu vou pregar? Nossa, nem abri a palavra aqui, estou falando. Porque palavra tem um monte, se eu abrir tem umas 10 lá. Sim, pelo menos
feita, mas você, não é essa. Mas ele fica sempre naquele conflito. Eu falei, pai, dessa vez eu vou continuar no texto que eu preguei da última vez. E que Deus me dê graça. Amém? Então, para quem esteve aqui da última vez que eu preguei, eu falei sobre a cura de um leproso. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 4. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus a partir do versículo 5 até o versículo 13. Amém? Você encontrou aí? Mateus, versículo 5. Se você puder ficar de pé mais uma vez. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Pai, nós mais uma vez oramos a Ti, pedimos agora, Pai, no momento que estaremos estudando, ouvindo, Pai, a Tua palavra, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, a começar do meu, e a cada um aqui, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos atentos, Senhor, o nosso coração quebrantado, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Pai, o nosso coração, para que a palavra caia em boa terra, Pai, e que ela venha gerar frutos, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu não vou entrar nos detalhes todos do que eu falei na última pregação. Mas é importante, irmãos, a gente falar sobre o contexto. Eu sei que nem todo mundo às vezes gosta, vai falar sobre o contexto. O que tem isso? Mas é importante a gente entender o que estava se passando na época. Porque Mateus, ele escreveu esse livro, esse evangelho, com um objetivo. E para atingir algumas pessoas. E eu comentei da última vez que ele escreve o evangelho de Mateus primeiramente para os judeus. Ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o rei, era o Messias que eles esperavam. Então, se Mateus escreveu para os judeus, a gente precisa ter mais ou menos na cabeça, pelo menos assim de uma maneira superficial, o que se passava na cabeça do judeu. E nesse texto aqui que a gente está lendo do centurião, Mateus escreve, e o ensinamento de Jesus aqui já é para deixar claro que o reinado de Jesus, que o reino de Jesus, ele é universal. Não estou falando da igreja universal. Que o reino de Jesus
não está restrito, limitado apenas a quem é israelita, a quem é descendente de Abraão, mas a todos aqueles que creem, que demonstram e que têm fé em Jesus, sendo ele judeu ou não judeu. Então a gente vai falar aqui muitas vezes gentil, né? A palavra gentil que você lê na Bíblia é aquele que não é judeu, aquele que não é descendente de Abraão, aquele que não é israelita. Eu acho que não tem nenhum judeu aqui, né? Alguém aqui guarda sábado, não come carne de porco, circuncidado? Hã? Mas aqui não tem. Todos nós aqui somos os gentios. Certo? A gente vai chegar lá. Então, isso é uma coisa que você precisa ter na cabeça. Segundo, o ministério de Jesus começa basicamente em Israel. Jesus, ele se esforça assim de uma maneira, ele sempre está ali em Israel, ali é onde ele começa o ministério dele. Mas durante o ministério dele, ele já dá sinais de que o reino dele não é só para Israel, mas também para os gentios, para aquele que não é Israel, para aquele que não é israelita. Vale lembrar que, eu falei isso da última vez também, que os milagres, eles são sinais que atestam, que comprovam, que validam a autoridade de Jesus como Messias. Os milagres são também cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E os milagres também são um anúncio da chegada do reino de Deus. Mas falando desse texto especificamente, nós vamos falar sobre esse homem que teve uma atitude, que eu falei que foi uma atitude que ele era admirado, e que também causou admiração em Jesus, que é o centurião. E quem era o centurião? Centurião, ele era comandante de uma centúria. Ele tinha 100 soldados sob os seus comandos. Na prática, não tinha exatamente 100, mas o significado é esse: que ele tinha 100 soldados sob o seu comando. Esse centurião, ele era romano. Ele não era um israelita. Ele era um gentio. E além de ele ser um gentio, ele estava em Israel a serviço do Império Romano que dominava Israel na época. Então assim, existia uma indisposição entre aquele que era judeu e aquele que não era judeu. Isso a gente precisa ter em mente. Se você for ler história e for ver na época, o gentio, aquele que não era judeu, ele desprezava o que era judeu. E o judeu vice-versa. Falava que uma mulher de Israel não podia ajudar no parto de um gentio. Tem um ditado que fala que era melhor ser porco de Herodes, que era judeu, do que ser filho dele. Porque existia ali uma rixa, uma indisposição entre quem era judeu e quem não era judeu. E o centurião ele não era israelita, ele era um gentio, e ainda, além de tudo, ele estava ali a serviço do Império Romano, a serviço do inimigo. Porque existia uma expectativa, e grande parte da frustração dos judeus com Jesus foi por causa disso, que eles esperavam um Messias que chegasse, um Messias político, que chegasse e tomasse o poder, e tirasse Roma do poder, e pronto, e agora chegou o rei, chegou o Messias, vamos levantar aqui, fazer, vamos dominar tudo, Roma não vai mais ser o império que vai nos governar. Esperavam isso de Jesus, e Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Porque eles queriam sair debaixo do jugo. Mas aqui nós vemos o quê?
um centurião que era um não-judeu e que estava a serviço de Roma, em Israel, comandando um exército, 100 soldados. Mas eu falei que esse homem, ele era admirado pelas pessoas, ele era querido pelas pessoas e também, recebeu ali a admiração de Jesus. E eu queria aqui hoje, irmão, só compartilhar algumas atitudes que a gente pode aprender com esse centurião. E a primeira coisa está aí no versículo 5. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. A primeira atitude que a gente pode aprender com esse centurião é que ele era altruísta. Aquele centurião recorreu a Jesus e não estava pedindo favor para ele, não estava pedindo cura para ele, ele estava pedindo cura para o servo dele. Ele não foi interceder ali a Jesus em favor dele, mas em favor do servo dele. E outra, ele era comandante, ele era senhor daquele servo. Mas ele teve uma atitude de ir atrás de Jesus e pedir não por ele, mas pedir pelo servo dele. Jesus nos ensina que aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. Paulo fala em Efésios que os senhores devem respeitar os seus servos. E Jesus mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Jesus mesmo deixou o trono dele, como a gente cantou e o Silas falou aqui, deixou o trono, deixou a glória dele. E se fez como homem para nos servir. Então, a primeira atitude que a gente tem que olhar para esse centurião e ver o quanto nós estamos intercedendo pelo próximo. Quando você ora, quando você busca o Senhor, quando você fecha ali a porta do seu quarto para orar, para ter o seu momento com Deus, você só pede para você? Você só vai a Deus pedindo coisas para você, em seu favor? Ou você faz como esse centurião que chega lá: Senhor, não estou intercedendo por mim, estou pedindo pelo meu servo. Quantas vezes você ora pelo irmão? Às vezes a gente fala aqui na igreja, às vezes roda no grupo aí um pedido de oração de irmãos nossos que estão passando por um momento de dificuldade, um momento que precisa de oração, precisa de força. E quando você vai orar, você lembra de orar por esse irmão? Você tem intercedido por outras pessoas? Ou a gente só pede, só olha para a gente? Ele era senhor, ele era um centurião, tinha Roma acima dele, podia, deixa para lá, eu tenho outros aqui, tenho um monte de soldado. Podia descartar, que a gente fala isso aqui, mas que na época, irmão, um negócio assim era terrível. Mas não, ele foi e intercedeu pelo servo dele. Outra coisa, estar em uma posição de autoridade não nos dá o direito de desprezar, maltratar e pisar nos outros. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele era autoridade sobre aquele servo, mas
Ele foi humano. Ele não fez acepção. E se você é líder, pastor, chefe na empresa, se você é pai, marido, não importa a posição que você está e a autoridade que você tenha, isso não nos dá o direito de maltratar as pessoas, de não ligar para as pessoas, de não cuidar das pessoas. Independente da nossa posição, do nosso cargo, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, onde você estiver, cuide dos outros, cuide das pessoas, interceda. Não chega dando carteirada. Eu sou chefe, eu mando aqui na empresa, eu que domino. Mas olhem com amor para as pessoas, amem as pessoas, amem o próximo, como aquele centurião. Amém? Tá dando para entender? Meu pai agora pegou, né? Eu estava ouvindo até ouvindo não, faz tempo que eu não ouço mais o Theo, né? O Teófilo Hayashi, né? Ele sempre fala. Ele fala uma coisa parecida. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Meu pai fala assim, é assim, irmãos. Não é assim, é assim, irmãos. É assim, irmãos. Segunda característica. E agora eu quero que você abra. Deixa Mateus aí. Marcado, sei lá como que você faz no seu aplicativo aí. Em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 3. É a mesma história. É a mesma história agora escrita por Lucas. E aqui a gente já vai entender uma coisa, que na verdade o centurião não foi até Jesus. Ele mandou os servos até Jesus, representando ele. Vão lá, me representem. Vai lá, procure Jesus e falem como se eu estivesse falando. Então, Lucas 7, no versículo 3, diz assim: ele, o centurião, ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Numa outra versão, fala que Senhor, ele é digno que o Senhor faça isso, porque ele é amigo do nosso povo. Veja, esse homem, não esqueça, ele trabalhava para o Império Romano, que era o inimigo, e ele era um não judeu. Mas ele era amigo das pessoas, as pessoas gostavam dele, a ponto de esses líderes chegar em Jesus e suplicar: Senhor, faça isso, ele é digno, ele merece que seja feito, por favor, Senhor, faça isso para ele. Ele é nosso amigo, ele é amigo do nosso povo. Ele construiu uma sinagoga para a gente. O Senhor atenda o pedido desse centurião. Então, a segunda característica desse centurião é que ele era uma pessoa amigável. Ele fazia amizade com as pessoas. Ele não era aquele crente chato, irmão. Ele era uma pessoa amigável, não é aquele cara, né, igual eu.
sério, fechado. E a pergunta aqui é: quantas pessoas fariam por nós como aquelas pessoas fizeram por aquele centurião? No momento que a gente estivesse precisando de alguma coisa, quantos amigos nós temos que iam lá suplicar e interceder em nosso favor? Faça isso pelo Mário. É fácil, né? Eu sou o primeiro da fila, né? Mas faça isso pelo pastor Mário. Ele merece, ele é digno. Ele é um amigo, ele é um parceiro, ele está sempre ali nos ajudando. Senhor, ajuda ele também. Irmãos, cultive, faça amigos, faça amizades. Eu estava vendo um vídeo, não sei se é verdade, mas era um vídeo, era uma história, e o pessoal estava filmando para ver o que acontecia se você deixasse a carteira cair. Já viu, Gui? Aí o pessoal estava escondido filmando, o cara passa e deixa a carteira cair. Aí vem um mendigo e acha a carteira. Tinha $2.000 ali, não sei nem que país que era aquilo. E aí ele pega a carteira e sai correndo atrás do cara. E fala: sua carteira caiu, toma. Você deixou cair. Aí o cara: não, mas, nossa, né? O cara era um ator, né? Tipo, ator não, né? Mas estava ali, era de propósito. Ele: ai, caiu, eu não vi. Tal, não sei o quê. Pô, obrigado por você ter devolvido. E olha aqui, porque você devolveu, toma, pegou da carteira lá um tanto de dinheiro, que eu não sei quanto que é, e deu pro mendigo. Por esse seu gesto, por essa sua atitude, eu estou te devolvendo. Estou te abençoando. E aí continuaram filmando o mendigo. O mendigo foi, comprou um monte de comida e levou para um monte de morador de rua que estava lá. Aí o cara voltou para ele e falou assim: meu, que atitude. Você devolveu a minha carteira, eu te dei um dinheiro para você, e você vai lá, em vez de usar o dinheiro para você, você vai e compra comida e dá para todo mundo aí. Aqui é assim. Aí ele falou assim, respondeu para o cara: aqui é assim. Hoje a gente ajuda, amanhã eu sou ajudado. Então, se eu posso ajudar hoje, eu vou lá e ajudo. Porque eu sei que amanhã, se eu precisar, ele vai me ajudar. Então a gente precisa fazer amigos, cultivar amizades. Porque no momento, não de interesse, mas no momento que a gente precisar, a gente vai ter pessoas. E eu sei que eu tenho pessoas que eu posso contar no momento de dificuldade. Naquilo que eles puderem fazer, eu sei que eles vão fazer. Naquilo que tiver no alcance de eles fazer, eles vão fazer por mim. Mas a gente precisa cultivar isso. Jesus conta uma parábola lá do administrador astuto ou do infiel. E aquele administrador administrava mal as finanças do senhor dele lá. O Senhor mandou ele embora, mas antes de ir embora, ele foi lá em todos os credores, o pessoal que devia para o chefe dele, e falava assim: você deve quanto? Eu devo 100, então calma aí, coloca 90 aí. Você deve quanto? 80, coloca 70. E porque o que ele estava fazendo? Porque quando ele fosse mandado embora, ele ia atrás dessas pessoas que ele ajudou. Jesus, e o texto aqui não está incentivando a desonestidade. A parábola não está incentivando isso. Mas ali, no final da parábola, fala assim: usem as riquezas deste mundo para fazer amigos. Use aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem em mãos, para construir amizades, para que você tenha portas abertas quando você precisar. Cultive a amizade.
E nós temos o maior amigo de todos, que é Jesus. Ele disse aos seus discípulos: não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Mesmo que você tenha tido alguma frustração com a amizade, algum amigo pisou na bola, sei lá, traiu a sua confiança, Jesus não faz isso. Ele é o nosso melhor amigo. Faça amizade com as pessoas, mas seja amigo de Deus. E os amigos de Deus são aqueles que obedecem a palavra dele. Então, o que você tem nas suas mãos, o que Deus tem te dado, não viva só para você, cultive, construa amizade, seja uma pessoa amigável, que se dá bem com as pessoas, né, naquilo que, né, a gente leu. O Eduardo não está aqui, ele ministrou na sexta-feira na nossa reunião e falou sobre o texto de Hebreus, né? Buscai a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Busque a paz com as pessoas. Você não vai ser aquele amigão de todo mundo. Todo mundo é meu amigo. Mas tenha amigos verdadeiros. Construa, cultive a amizade, não vive isolado. Amém? Preciso correr. Terceira atitude. Ele era humilde e simples. No versículo 8, voltando lá para Mateus, centurião, ou o pessoal que estava representando o centurião, mas estava falando em nome do centurião, diz: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele era um gentil, o gentil desprezava o judeu. Ele era comandante de um exército. As pessoas falaram para Jesus: faça porque ele é digno, faça porque ele merece. Mas ele fala para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. As pessoas o elogiavam, as pessoas falavam assim: ele é merecedor, ele é digno. Mas ele não se achava digno de receber Jesus no teto, debaixo do teto dele, da casa dele. Ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E é lógico, irmãos, que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Eduardo não está aqui de novo, que ele também falou sobre isso na sexta-feira. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E a gente canta aqui, né? Eu sou sua casa, né? Eu sou o teu lar, né? E a casa é sua, pode entrar, né? Tem aí, o pessoal canta. Mas a gente tem que ter sempre em mente que nós não somos dignos. Nós não somos merecedores de tão grande favor, de tão grande graça e misericórdia que o Senhor teve por nós. Porque se Ele habita hoje dentro de mim, se Ele habita dentro de você, tudo isso partiu dEle. Não porque éramos alguma coisa, mas é por causa do favor, é por causa do amor, é por causa da graça do nosso Deus, que Ele falou assim: eu vou fazer morada em você. É Ele que chama, é Ele que chegou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou lá para a sua casa. Não foi Zaqueu que chegou: Senhor, vamos para a minha casa. Não, foi Ele que falou: Zaqueu, eu vou para a tua casa. E aqui, no capítulo, lá em Lucas, fala que quando eles falaram, Jesus foi. Jesus estava indo. Jesus não negou. Mas no meio do caminho o centurião falou: não. Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado.
Então ele habita dentro de nós, mas nós não merecemos isso. A gente canta aqui, né? Quão grande tu és. Hoje eu estou vendo. Mas mesmo assim habitas em mim. Ele habita dentro de nós. Mas isso foi a atitude dele. Foi por causa dele. Não é. Quem somos nós? Não somos melhor do que ninguém. Não merecemos esse favor. Mas ele nos amou. E ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Amém? E agora, a última característica aqui, para resumir assim, né? A última que a gente vê nesse centurião. Tem muitas. Então a primeira a gente falou que ele era altruísta, que ele era uma pessoa amigável, amigo das pessoas, que ele era humilde, ele era simples. E a quarta é que ele tinha uma grande fé. Jesus fala: não encontrei em todo Israel tamanha fé. E a primeira coisa que ele tinha fé era quando ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, na minha casa, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. É a fé. Ele fazendo. Jesus não precisa estar aqui presente. A gente falou da última vez da cura do leproso, que Jesus foi lá e tocou no leproso, e o leproso foi purificado. Agora nesse milagre não. Nesse milagre Deus cura de longe. Jesus nem está lá. Ele apenas cura de longe. Ele não entra, ele não toca no servo. E aí tem uma outra, tem todo outro mistério por trás que não dá para a gente ficar pregando em cima de pregação, mas deixa para um outro estudo. Mas Jesus de longe, ele diz: Senhor, eu creio. Eu não disse isso, mas é mais ou menos: eu creio no poder da tua palavra. Diz uma palavra e o meu servo será curado. João diz que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito e foi criado por meio dele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1. Jesus era a própria palavra encarnada. E quando ele, Jesus, diga uma palavra e meu servo será curado. Essa era a fé. Mas Jesus elogia aquele centurião. Jesus fica admirado ali da fé do centurião, porque ele pegou um segredo, ele conseguiu extrair uma coisa que ninguém em Israel tinha pegado. Os líderes fariseus ali, os religiosos, questionavam Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Mas aquele centurião diz assim, no versículo 9: pois eu também sou homem
sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ele pegou todo o entendimento tudo que ele sabia da própria experiência dele. Como eu falei, ele era um centurião, ele era um comandante de 100 soldados. E ele estava ali sobre a ordem de Roma, do imperador. Ele representava o imperador ali. E ele fala, eu sou homem sujeito, submisso, eu estou debaixo de autoridade. E por isso, quando eu digo para um, vá, ele vai. Quando eu digo para outro, faz, ele faz. Porque as pessoas sabiam que quando as pessoas, os soldados que estavam sob o comando dele, quando olhava para o centurião, sabia que não era o centurião, era Roma, era o imperador que estava mandando. Então, você obedecer ao centurião, você estava obedecendo o imperador, a Roma. Se você desobedecesse o centurião, era a Roma que você estava desobedecendo. Era o Império Romano que você estava desobedecendo. E ele sacou tudo isso e ele entendeu que Jesus estava ali debaixo da autoridade de Deus. Enquanto os judeus não entendiam isso, os líderes religiosos não entendiam que Jesus estava ali e questionavam com que autoridade. Ele entendeu que Jesus falando era Deus falando. E desobedecer Jesus era desobedecer a Deus. Jesus fala, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada, ele recebeu a autoridade, ele veio, ele era o próprio Deus, ele recebeu, o Pai deu autoridade para ele, e ele estava falando em nome de Deus. E aquele centurião, ele entendeu isso. Nenhum outro israelita entendeu ali, nenhum líder ali religioso da época entendeu isso, mas ele entendeu. E por isso Jesus fica admirado. Eu não encontrei essa fé em todo Israel, mas eu vi num gentil, numa pessoa que não faz parte aqui, que é um pagão, e que representa o inimigo Roma aqui. Ele percebeu, ele entendeu o segredo da autoridade. E aqui eu tenho 4 folhas para falar só sobre autoridade. E eu não vou falar. Mas autoridade, irmãos, não tem tanto a ver com você ter pessoas abaixo de você, mas ter alguém acima de você. E se você estudar a Bíblia, você vai entender que só existe uma autoridade. A verdadeira autoridade é Deus. Qualquer outra autoridade, ou ela está subordinada a Deus, ou Deus permite. Ele fala do governo civil. Paulo fala lá aos romanos que devemos nos sujeitar às autoridades, porque a autoridade é serva de Deus. E eu só tenho autoridade aqui se eu estiver debaixo da autoridade de Deus. O diabo tem autoridade porque Deus permitiu. Deus está permitindo. Os demônios têm autoridade, está permitindo. Mas a Bíblia fala que Jesus está acima de todo principado e potestade. Acima de tudo e acima de todos. A verdadeira autoridade é Jesus. E hoje é Deus. E hoje a autoridade para as nossas vidas, ela está representada aqui, ó. Não só aqui, não na minha, mas na Bíblia só. A Bíblia, ela tem que ser
a nossa autoridade. Ela tem que ser a palavra final. Nós precisamos estar submissos à palavra do Senhor. E se alguma outra autoridade, governo, pedir para nós alguma coisa que vá contra a palavra do Senhor, nós devemos desobedecer. Porque importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Se alguém falar que vocês têm que parar de adorar o Senhor, parar de cultuar o Senhor, parar de orar a Ele, nós não vamos obedecer. Não podemos obedecer. Porque a nossa autoridade máxima é a Bíblia. Está acima. E aqueles que não reconhecem a autoridade, as pessoas que têm governado, e que, no geral, no mundo, no Brasil, no mundo, e que não está debaixo da autoridade do Senhor, fora dos padrões bíblicos, vão prestar conta a Deus. Um dia todos nós estaremos diante do trono e vamos ter que prestar conta das nossas ações. E aqueles que foram colocados como autoridade e que não estão fazendo um bom uso da autoridade que Deus deu, que Deus permitiu, vão pagar por isso. Amém? Não estou nervoso. A Bíblia claramente afirma que a verdadeira fonte e lugar da autoridade estão em Deus. Paulo escreve que não há autoridade exceto da parte de Deus. Só Deus deve ser temido, pois só Ele tem autoridade para lançar no inferno. Assim como o oleiro tem autoridade sobre o vaso, Deus tem autoridade sobre nós. Deus estabeleceu o mistério dos tempos e épocas futuras por sua própria autoridade. E aí tem um monte de texto, um monte de coisa que a gente poderia falar sobre autoridade, mas hoje não é esse o foco. Só temos autoridade quando temos uma autoridade superior sobre nós. O cristão só tem autoridade quando está debaixo da autoridade da palavra. Portanto, ele perde sua autoridade quando não faz o que a Bíblia diz para ele fazer e faz o que a Bíblia diz para ele não fazer. E ele perde também a autoridade quando ele não aprova o que a Bíblia aprova e quando aprova o que a Bíblia não aprova. Nesse ponto não tem discussão. A Bíblia é autoridade. Se o que você está provando, o que você está fazendo é contra a Bíblia, então você não está se sujeitando à autoridade da Bíblia, de Deus. Amém? Só para a gente... Nossa, rapidinho para a gente encerrar. Vou ler. Todos nós aqui como não-judeus, nós somos os não-judeus, os gentios. Nós estamos aqui na mesma posição do centurião. Devemos seguir o exemplo daquele centurião. Como? Amando o próximo, sendo uma pessoa amigável, sendo uma pessoa humilde, independente de posição, classe social ou raça, e imitando sua fé, reconhecendo a autoridade de Jesus e o poder da sua palavra. Segundo, os líderes judeus pensavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão e de pertencerem ao povo de Israel, estavam seguros e garantidos no reino de Deus. Mas somente aqueles que creem e recebem a Jesus, assim como aquele centurião, serão salvos. Portanto, ninguém deve apegar-se ao fato de ter nascido na igreja, ser filho de pais crentes, ou por ser apenas uma pessoa religiosa. Isso não salva ninguém. Isso não nos leva para o reino. O que nos leva para o reino é a nossa fé em Jesus. E os frutos que nós damos dessa fé. Não é porque meu pai é crente, porque eu sou descendente de Abraão e não sei o quê. Não, eu preciso demonstrar, eu preciso crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aí eu serei salvo. E os judeus pensavam isso. Por isso que Jesus até fala isso. Ele fala lá no versículo
10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, aqueles que eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e que não demonstraram, e que não creram em Jesus, que não tiveram fé em Jesus, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que nos salva é a fé. E Paulo fala lá aos Romanos, que se Deus excluiu aquele que era o povo escolhido, quanto mais nós que fomos enxertados na figueira. Então nós devemos temer a Deus e continuar e permanecer em fé, para não ser também tirado da figueira. E aqui é um outro texto complicado que a gente não vai entrar. E concluindo, mantenhamos sempre um espírito humilde e um coração agradecido a Deus, pois Ele, em sua bondade, graça e misericórdia, estendeu a salvação a todas as pessoas e não somente aos descendentes de Abraão. E não nos esqueçamos que foi por causa dos discípulos judeus que o Evangelho chegou até nós. Porque começou por 12 apóstolos, todos ali judeus, que creram em Jesus, e por causa deles, eles foram, porque Jesus, no fim do ministério dele, aqui em Mateus mesmo, capítulo 28, diz: toda autoridade me foi dada, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E o Evangelho chegou a todos nós, e nós devemos agradecer, porque a salvação hoje é pela fé, nós fomos salvos, Deus nos deu a oportunidade de ser salvos, e nós devemos ser gratos a isso. Ele não deixou a salvação restrita a quem era descendente de Abraão. Não, Ele abriu. O reino dele é universal, é para todos. E Ele está nos esperando para o dia do grande banquete, onde nós vamos nos assentar com Abraão, Isaque e Jacó à mesa e participar da ceia, da festa do Cordeiro. Creia em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e seja salvo. Não se apegue, como o pastor Marcelo bem pregou, muitas vezes a coisas evangélicas. Muita gente se apega, não que é errado, mas a gente se apega muito só a coisas evangélicas e acha que por fazer coisas evangélicas nós estamos salvos. Não, mas nós precisamos crer em Jesus. E a fé sem obras, ela é morta. Quem crê em Jesus, ela demonstra com a vida, com atitudes. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado. Seja agradecido. Agradeça sempre ao Senhor. Louve pelos nossos irmãos que um dia nós vamos encontrar também lá no céu. Pedro, João, Paulo, que foi lá pregar o Evangelho. Obrigado, Paulo, porque você atendeu o pedido do Senhor. Você obedeceu, você foi obediente ao chamado do Senhor. E hoje o Evangelho chegou, eu também pude ser salvo. O fruto do seu ministério, Paulo, através do poder do Espírito, da vontade de Deus, da soberania dele. Mas eles foram usados, os judeus foram usados para trazer a nós a salvação. E nós, como não judeus, como aquele centurião, sigamos o exemplo dele. Não só da sua grande fé, mas também da sua atitude de vida entre as pessoas. Amém?